Olá pessoas, a paz do Senhor, tudo bem? Sou Loise, esposa do Augusto, e hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Eu não vou editar esse vídeo. Meu marido sempre diz pra eu fazer isso. Do jeito que eu gravar, eu vou postar, ok? Tô aqui na minha janela, os fundos da minha sala. E hoje a gente vai falar, pelo que você já viu no título, sobre a igreja virtual. A igreja congregando virtualmente. Tá? Esse é um tema que tem afetado muitas pessoas e gerado dúvidas. E, enfim, eu vou dar para vocês a minha impressão, a minha visão da coisa e vamos meditar junto sobre isso, tá bom? Vem comigo. Igreja virtual, né? Igreja virtual seriam as pessoas que se reúnem virtualmente através de transmissões online. Alguém grava, a pessoa da sua casa, do seu celular, da sua TV, assiste a pregação, assiste a ministração daquele pastor, ministro, e cada um na sua casa. Né? A igreja virtual funcionando. Pois bem, o que a Bíblia diz? O que especialmente o Novo Testamento diz sobre isso? Quais são as... baseado na palavra, e esse é sempre o ponto aqui, lembra a cosmovisão, o óculos que eu vejo muito tem que ser a palavra. Então, como a gente deve enxergar essa nova modalidade de igreja? Vamos começar lendo a Bíblia, Novo Testamento. Hebreus 10, 24 e 25. Esse é um texto clássico sobre congregar, ok? Hebreus 10, 24 e 25. E considerando-vos uns aos outros para vos estimular ao amor e às boas obras. 25 é o mais importante. Não deixando a vossa congregação, ou alguns textos dizem, não deixando de congregar, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que já o dia do Senhor está próximo. Então aqui a gente tem Hebreus 10, 24 e 25, falando que não devemos deixar a nossa congregação como alguns já faziam na época do Novo Testamento. Ele estava dizendo, não faça isso. Beleza, então vamos aqui para as nossas impressões a respeito. Primeira recomendação é que não se deve deixar de congregar. Congregar é um mandamento apostólico. É um apóstolo dizendo, não deixe de congregar. Congregar é parte do ser igreja. E o texto no dicionário bíblico original aqui é estar reunido, estar junto. Então não deixe de fazer isso, não deixe de estar junto. Aí alguém pode dizer assim, mas Luísa, as pessoas estão juntas, só que virtualmente, não é? As pessoas estão reunidas. A mesma mensagem está sendo assistida por todo mundo. Durante a pandemia isso ficou muito intenso, muito forte. Ué, não deixa de ser uma reunião, só que é uma reunião virtual. Reuniões via Zoom, via Google, né? Aconteceu muito durante a pandemia, mas não deixa de ser uma reunião. Deixa de ser uma reunião sim. Essa é a minha impressão. Porque a própria expressão, se você for olhar no dicionário, o que a palavra virtual significa é algo teórico, hipotético, algo que está somente no campo das ideias. Algo virtual, um namoro virtual. É um namoro imaginado. Nas linguagens antigas, hoje a gente fala namoro online, como virtual como algo online, né? Mas nas expressões antigas, a expressão virtual sempre era algo latente, algo que poderia vir a ser, mas que não é. Tudo que é virtual era no campo das ideias. Então, se você pensar numa reunião virtual, uma reunião online, não é uma reunião de fato. É só transmissão de mensagem, comunicação com imagem e vídeo. Mas não são pessoas reunidas de fato. É uma reunião hipotética, é uma reunião virtual. É transmissão e recebimento de mensagem por via de áudio e vídeo. Então, transmissão de mensagem via áudio e vídeo não é reunião. Transmissão de mensagem via áudio e vídeo não é reunião. Reunião é contato físico. Porque não é virtual, não é latente, é concreto, é patente, é a coisa acontecendo genuinamente, ok? Então, se o mandamento apostólico diz não deixe de congregar,
a reunião virtual não contempla esse mandamento. Porque a reunião virtual é transmissão de mensagem, comunicação via imagem e som, mas não reunião, agrupamento de pessoas. Então, eu deixo de cumprir o mandamento quando eu fico só na igreja virtual. Outro texto importante. Primeiro foi Hebreus. Falei, eu não vou editar o vídeo, então não vou botar letrinhas aqui não. Hebreus 10, 24 e 25. E agora o segundo texto, Atos 2,46. Vamos abrir comigo, por favor. Atos 2,46, que falava da realidade da igreja em Jerusalém, a primeira igreja, que depois que Jesus subiu, os cristãos se reuniam em Jerusalém e as principais características dessa igreja. Eu vou ler aqui Atos 2,46. Vamos lá. A descrição é enorme, começa no versículo 42 e termina no 47, mas eu vou ler só o 46, ok? Perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Vou repetir. Perseveravam unânimes todos os dias no templo e partiam o pão de casa em casa, ou em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Aqui você vê que, ainda que as pessoas se reunissem em casa, em pequenos grupos, né, compartiam pão uns com os outros, em pequenos grupos, eles não deixavam de se reunir no templo. Mas lembra-se que eles se reuniam não numa igreja cristã, era o templo judeu. Eles se reuniam no pátio. Lembra que a maioria, nesse primeiro momento, era a maioria judaica, o cristianismo nasceu no seio do judaísmo, e então eles se reuniam no templo judeu. No pátio, os apóstolos se encontravam no pátio, sempre tinha uma hora muito específica e tal, a hora da oração era muito comum, 3 horas da tarde, que é a hora do sacrifício da tarde, que eles iam, sacrificavam e oravam. E aí, eles estavam sempre reunidos. O cristianismo na época era considerado uma seita, a seita o caminho. Eles se reuniam juntos, os apóstolos estavam ali, a igreja de Jerusalém se reunia. Então eles se reuniam como comunidade, sempre. E de casa em casa. Então havia reuniões pequenas na casa das pessoas, mas havia reunião no templo, todo mundo junto sobre a doutrina dos apóstolos. Então a igreja primitiva não deixava de se reunir. Aí eu ouvi uma argumentação assim, mas Luísa, as igrejas, depois que o evangelho começou a se expandir, que Paulo começou a pregar na Europa, na África, na Ásia, no Oriente Médio, né, e se espalhou, ele às vezes não conseguia estar presente em todas as igrejas que ele começou. O que ele fazia? Ele enviava cartas. Não é isso? Ele enviava as cartas. O que hoje seria a igreja online são as cartas dos apóstolos. Eu poderia até aceitar essa argumentação se o apóstolo Paulo não tivesse deixado pastores. Não sei se vocês sabem, bispo, pastor e presbítero são a mesma função, ainda que tenham nomes diferentes. Eles são os líderes de congregação. Quando alguns cristãos se convertiam numa determinada cidade, e aí eles se reuniam na casa de fulano, sob a liderança de fulano. Ele era presbítero, o presbítero era um ancião, alguém mais velho, né? Presbítero, bispo ou pastor. Era a mesma função, ok? Então, a congregação se reunia sob a liderança de um. Ainda que apostolicamente ele enviasse cartas, o que hoje poderia ser considerado igreja na internet, né? A cobertura longe, mas havia a congregação e havia o seu pastor. Okay? Então, essa argumentação de que a internet funciona como as cartas de Paulo não encaixa muito na realidade da igreja, porque mesmo recebendo as cartas, recebendo a orientação doutrinária das cartas, eles tinham o seu pastor. Eles tinham o seu líder do cotidiano, do dia a dia, se congregavam sempre juntos, reuniam-se ou na casa de alguém ou no templo. Estavam juntos, fisicamente, não virtualmente, fisicamente. Ainda que virtualmente viessem as mensagens apostólicas via carta. Ok? Uma coisa que eu aprendi, como eu disse para vocês no último vídeo, eu fiz o Carisma, que foi o seminário teológico da Lagoinha aqui no Rio de Janeiro. E uma das coisas que a gente aprende lá, que eu vou levar comigo para sempre, é o seguinte: todo cristão, toda igreja deveria ser atingida pelos 5 ministérios. Efésios 4:11 diz que Deus, no seio da igreja, levantou 5 ministérios.
E esses 5 ministérios visam o crescimento e edificação da igreja. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Como os 5 dedos da mão. O apóstolo toca nos outros 4, porque ele é o ministério de cobertura, desbravador e de cobertura. O profeta, como indicador, aponta a direção ou corrige. O evangelista, como dedo maior, visa a salvação de almas, visa o mundo, né? A visão do mundo, ganhando almas. O pastor, como dedo do casamento, ele visa a aliança da ovelha com Deus, então ele é mais cotidiano. E o mestre, como o dedinho mindinho que cava. O apóstolo atinge todos os outros ministérios, mas cada pessoa tem... Você percebe à medida que a pessoa vai crescendo em Deus que um desses chamados vai sempre se fortalecendo na vida dela. Tem pessoa que tem forte chamado para o ensino, é um mestre. Forte chamado para o cuidado, para a misericórdia, para o cotidiano, é um pastor. Forte chamado para as pessoas do mundo, para evangelizar, para falar de Jesus, para falar do amor. Ele é um evangelista. Não no título, na missão, no título. Os títulos podem variar, mas a missão, o chamado. E o profeta. Ele não só tem a revelação profética, né, o dom profético, mas o ensino dele é profético, as pregações dele, ele tem um chamado profético. E o apóstolo que toca, que desbrava, que abre caminhos, que abre igrejas, que desbrava regiões. Então, todo cristão deveria ser atingido pelos 5 ministérios. Se você está só em casa, só na internet, talvez você consiga, por meio das pregações no YouTube, na internet, ser atingido por essas pessoas. Mas você nunca vai ter o que o Provérbios 27:1 diz. Vamos abrir esse versículo? Eu vou abrir e vou ler o texto com vocês. Provérbios 27:1. Não é Provérbios 27:1, gente. Ai, meu Deus. Ok. Não vou conseguir abrir, eu não vou fazer edição, então eu não vou achar. Ok? Não vou dar pausa no vídeo. O versículo diz assim: como o ferro afia o ferro, assim o homem é seu amigo. Acho que eu errei a referência, tá? Mas é em Provérbios. Como o ferro afia o ferro, assim o homem ao seu irmão. Assim o homem é ao homem. Como é que você vai ser afiado? Lembra que a Bíblia está chamando você de ferro. Ferro não é um dos... Lembra o Velho Testamento, Antiguidade. Ferro não era facilmente manejável como é hoje na indústria. Então ele está dizendo que você é difícil. Você é uma pessoa difícil. Seu irmão é uma pessoa difícil. Ferro, um dos impérios mais difíceis, mais terríveis do Antigo Testamento, como o Império Romano, foi bem cruel. Ele foi chamado de ferro. Império de ferro, na Bíblia. Então ele está dizendo que como ferro afia o ferro, o homem é seu amigo. Ele está chamando você de ferro. Ele está dizendo que você é difícil. Você tem um temperamento difícil. O pecado destruiu, denegriu, desintegrou a santidade de Deus. Então a gente se tornou difícil de tratar, de ser corrigido. Se você é ferro, você precisa de ferro para ser afiado. Porque só o ferro afia o ferro. Só outro ferro é capaz de tornar você, que era um pedaço de ferro, um instrumento afiado. Então não ache você que você não precisa do seu irmão. Não ache você que você não precisa estar no seio da igreja, passando pelos conflitos, passando pela dificuldade, tendo que se subordinar a um líder que talvez você não concorde ou não goste. Falta de traquejo social tem sido o maior motivo que muita gente luta para estar no convívio da igreja. O isolamento que as mídias sociais, que a internet, que os problemas de segurança pública fez todo mundo botar grade em tudo, não querer sair na rua, e fortalecer a questão do entretenimento em casa, né? Dificultou os seres humanos, a juventude principalmente, a ter traquejo social. E aí a sua falta de traquejo social, de não saber como lidar com as pessoas, de não saber lidar com os temperamentos difíceis, faz você não querer lidar com as pessoas. E aí você não quer. A igreja virtual para você é suficiente. Mas você é ferro. Eu sou ferro. E só ferro afia o ferro. Só convivência, convivendo em situações difíceis, convivendo com dificuldades, se subordinando a líderes que talvez você não tenha de facilidade. Só assim você vai ser treinado. Ferro afia o ferro. Se coloque nesse lugar de ser treinado, disciplinado, discipulado. Mesmo que você seja uma pessoa difícil, eu também sou.
até porque eu tô aqui bonitinho no vídeo, que converse com os meus pais e com meu marido pra você ver se eu sou mole. Sou ferro também. Amém? E só na convivência da igreja os frutos do Espírito vão ser testados. Só na convivência da família. Família e igreja são os lugares onde mais nós somos testados na questão de tratamento de temperamento, gerar, produzir, viver nos frutos do Espírito, ok? E quando Deus criou o homem e disse que não é bom que ele esteja só, ele deu a ele uma família, sua esposa, e depois viriam os filhos. Essa palavra também continua firme no que diz respeito às coisas espirituais. Não é bom que o homem esteja só, então ele te deu uma família, a família espiritual, a igreja. Se você fizer a comparativo aí, a metáfora da família, não é bom que o homem esteja só, lhe darei uma mulher, uma esposa, certo? Família. Não é bom que você esteja só andando com Deus. Deus lhe deu uma família, ande com a sua igreja. E o virtual não será suficiente, porque o treinamento do temperamento, dos frutos do Espírito, precisa da convivência. A igreja primitiva se reunia no templo e de casa em casa. Tinham tudo em comum, por quê? Emprestava-se tudo. Se eu tinha necessidade de uma furadeira é muito atual, né? Se eu tinha necessidade de um machado, de um martelo, o que meu irmão tinha, para mim era como se fosse meu, eu podia pegar emprestado. Era tudo em comum, era tudo nosso, porque a gente convivia. Minha necessidade era a necessidade dele. Caso ele precisasse, ele podia dispor do que era meu. Porque a gente convivia, um na casa do outro. Tem gente que não gosta de abrir a casa, nem para uma reunião de oração, que dirá para a igreja. Amém? Tem coisas, eu queria que você gravasse essa frase. Existem coisas que só acontecem na nossa intimidade com Deus, no nosso quarto de oração. Você fecha a sua porta, é só você e Deus. Mas existem coisas que só acontecem no seio da igreja. Tem coisa que você só vai receber, vai ver, vai conhecer quando você estiver reunido. Então, igreja virtual não é o que a palavra nos apresenta. É necessário estar junto. Ah, Luiz, mas eu já ouvi falar de igrejas virtuais que funcionam. As igrejas virtuais que eu ouvi falar que funcionam é assim: o pastor lidera lá, mas tem sempre um líder ali presente. É uma célula que está funcionando e tal, mas sempre tem um líder responsável e a igreja continua se reunindo. Mesmo que pequenininha, mesmo em célula. Tal. Tem um pastor longe, mas tem um pastor perto. E continuam se reunindo presencialmente. Então não caia nessa de que você não precisa estar junto. De que você pode ficar em casa, na sala no seu quarto com o celular ou na sala da sua casa vendo TV. Você precisa estar junto. Você é ferro e você precisa de ferro para ser afiado e se tornar um instrumento melhor. Os frutos do Espírito precisam ser testados na convivência da família e da igreja. Ok? Então, só a internet não funciona. Eu já disse que eu uso muito instrumento na internet para pregações, ensino, estudo, mas nada substitui a convivência da igreja. Ferro afia ferro. Existem coisas que só acontecem no seu quarto de oração, é verdade. Existem coisas que só acontecem no seio da igreja, com a igreja reunida. Isso também é verdade. Ok? Acho que é isso. Acho que eu disse tudo. Amém? Espero que você tenha sido abençoado. E comente aqui embaixo. Deixe suas impressões, suas dúvidas, suas discordâncias. Talvez a gente possa até bater um papo nos comentários. Tá bom? Paz do Senhor. Beijos.